Bom, tu tá me dizendo que tá querendo começar a gravar em casa, né? E que tu quer utilizar o programa, né? Tanto para fazer pelo menos as demos aí das tuas músicas, ou produzir em algum momento propriamente dito, né? De forma mais efetiva, digamos, e também eventualmente para gravar áudios teus, lendo para depois escutar, né, como forma de estudo. Beleza. Bom, ler para depois tu estudar, facilmente tu pode fazer isso com o gravador do celular, mas isso eu sei que tu já sabe, né? É óbvio. Agora, assim, vamos falar diretamente das opções que tu quer saber, né? Bom, como tu me disse, tu já deu uma pesquisada, o que é óbvio, né? Obviamente, tu vê vídeos mais específicos, comparativos e tal no YouTube, né? Vai ser muito melhor a partir de certo momento do que eu só tentando explicar. Mas já que tu tá me perguntando, imagino que tu queira dar uma passada também pelo meu filtro com relação a isso, né? Então vamos lá. Tu me perguntou primeiro do Pro Tools e Cubase, né? É uma comparação válida, ainda que seja uma comparação muito final dos anos 2000, tá ligado? Sei lá, é uma comparação que rolava muito depois de 2005 até 2010, digamos assim, tinha um pouco essa guerra cultural, não a guerra cultural de fato, né? Mas tem um pouco disso também, já vamos falar disso, tá? Hoje essa comparação acho que nem faz mais sentido. Então, em vez de te responder mais diretamente qual dos dois é melhor, porque, cara, acho que a pergunta tá tudo bem, mas eu só te dizer que um é melhor que o outro é uma resposta muito incompleta. E vamos colocar na equação outros programas aqui, né? Outros DAW, que eu vou chamar de plataforma, simplesmente, tá? Outras plataformas de gravação multipista, né? Que tu vai encontrar como DAW, né? Assim, deixa eu pegar três, talvez, não digo que são as três maiores, mas eu acho que ainda são, tá? Tu pega o Cubase, o Pro Tools, perguntou, e vamos falar do Logic. Que tu não me perguntou, até acho que por motivos óbvios, né? Que tu usa PC, assim como eu. Tu usa o Windows, né? E aí, pô, Logic é pra tu usar no Mac, né? E assim, o Logic é como se fosse o Banco Itaú, ok? O Pro Tools é um agiota goiano e o Cubase é um amigo. Ele só tem um problema: ele é um amigo ruim, né? O Cubase é um amigo ruim, mas ainda assim o Cubase é teu amigo. Aí o que eu quero dizer com isso, né? O Pro Tools, bom, para começar, o Pro Tools é tecnologia canadense, se eu não me engano, e o Cubase é tecnologia alemã, então não preciso falar mais nada. Agora tem o seguinte, o Pro Tools, ele é quase um esquema de pirâmide em forma de produto. Ele sempre precisou no começo dele principalmente, né? Hoje eu nem sei como é que tá essa merda. Porque, cara, Pro Tools, na moral, assim, cara, é uma parada que teve uma importância histórica na indústria da música cultural, né? É importantíssima, foi pioneiro, mas como todo pioneiro, né? Veio com seus problemas de monopólio, né? E assim, tu precisava de uma placa ou de uma mesa de som específica, que era mesa barra placa de som, né? Específica dela para funcionar. Então já funcionava como uma venda casada.
ok? E aí tem mais um problema que para mim é o mais grave de todos. Todos os programas sempre usaram, não sei se sempre, mas desde que eu lembro, usam plugin VST, né, extensão VST. E o Pro Tools usava um exclusivo lá dele, né, que às vezes eram os mesmos programas, mas uma era a versão não lembro, RTA, não lembro, tá? Depois tu vê isso aí. E assim, cara, era como se, pô, mano, cara, só rodava nele. Tinha coisas que só tinha pro Pro Tools, mas depois foram sendo feitos em VST, né? Então, assim, cara, era bem pior pra piratear, era caro, qualquer coisa no Pro Tools, venda de pack era caro, enquanto, porra, cara, os outros programas, sendo que o Cubase era o concorrente, digamos, pô, cara, o troço aceitava qualquer coisa, né? Porque basicamente tudo rolava com VST, repito, menos o Pro Tools, né? E assim, cara, eu conheci um maluco, assim, que, porra, eu vou passar adiante uma teoria dele que não tem nenhum embasamento teórico para ele, não tem como justificar isso, a não ser no puro achismo, e era um parça um pouco assim, tendencioso a teorias conspiratórias, tá? Embora não fosse um cara de direita. Mas ele era bem conspiranoico. Então, porra, cara, já tô passando pra frente um troço que, né, o cara tirou do cu. Porém, eu não descarto 100%. Ele tinha certeza que a própria Steinberg, né, a fabricante, a desenvolvedora do Cubase, pirateava começou a piratear o Cubase 3, que é o primeiro que começa a ser usado de fato pela galera, na tentativa de fidelizar uma nova geração, porque com os boomers que inauguraram o Pro Tools não tinha como. Galera de estúdio monopólio, tô falando de estúdio grande, tá? Aquele lance cultura, revista Áudio, Música e Tecnologia, faço um adendo aqui, tá? A gente fala de revistas extremamente deletérias para a cabeça da galera que sim, produziram verdadeiros desserviços para a cabeça do jovem ou de qualquer pessoa que seja, né? Não precisa ser necessariamente jovem, que nem, porra, principalmente cover guitarra, que o editor-chefe era o Regis Tadeu, para surpresa de 0 pessoas, ou, porra, outras revistas de rock, de música, assim, que era, porra, mano, o troço era 100%, porra, cara, esqueci a palavra, não era jabá, mas, pô, era 100% operação de selo, de gravadora, ou até mesmo de coisas mais patéticas, como ranço merda de resenhador de disco, tá ligado? Não chegou nem perto essas revistas, assim, de rock, de guitarra, não chega, mas assim, ó, isso aí não chegou nem perto no nível de vagabundagem corporativa e desonestidade da Áudio, Música e Tecnologia. Assim, é de pegar e matar todo mundo que estava envolvido com a edição daquela merda. Era uma revista que basicamente tentava convencer o leitor de que se tu não gastasse o valor de um apartamento para montar o teu estúdio, tu simplesmente não ia conseguir tirar um som melhor do que de uma caixa d'água. Se fosse gravado numa caixa d'água, vender a imagem de figurões do áudio brasileiro aí como se fossem verdadeiros próceres, né? E assim, se tratava basicamente de uma revista de vendas sob chantagem, sob coerção da ignorância alheia, porque assim, cara, eu tô falando isso aí de uma revista que rolou muito nos anos 2000, né? Principalmente. E assim, mano, nessa época, quem não era funcionário de estúdio
E até eu, que na época trabalhava oficialmente com isso, né? Até eu, que era funcionário de estúdio, não sabia de várias paradas, cara. Porque ou quem tinha mais experiência escondia, ou porque, cara, os caras mesmo não sabiam, né? Fora dos grandes centros e tal. E tanto é que quando eu fui pro ABC, mesmo sendo um estúdio... Cara, basicamente era um estúdio de favela, que não ficava numa favela, mas ficava, numa quebradinha, né? E, cara, fosse um estúdio, assim, bizarro, assim, só que com equipamento bom. Mas só de ser na Grande São Paulo, cara, na minha primeira semana trabalhando lá, eu aprendi mais do que eu tinha aprendido nos anos anteriores, assim. O troço foi brutal, assim, o nível... A disparidade do que a galera sabia numa época que já tinha internet, mas não tinha nada na internet, né? E assim, cara, bizarro, né? E toda essa geração aí de figurão de estúdio, ou que montou, gente que tinha dinheiro e montou estúdio caro numa época que não existia a possibilidade de home studio. Só tinha um home studio se tu tinha grana mesmo, tá? E pô, mano, essa galera aí não tinha como a Cubase converter, né? A Steinberg converter. Agora tinha uma geração inteira vindo, de millennial no caso, né? Que é a minha faixa, e depois gente mais jovem, né? Que, porra, cara, que tinha muito ranço do Pro Tools e da cultura de Pro Tools, que é assim, porque o Pro Tools em si era um programa bom, tá? Só que também tem um problema, não tinha um só Pro Tools, tinha no mínimo 3. O Pro, que era bom mesmo, tinha um outro, LE, que era meia boca, que diria que é ruim, mas funcionava, e o M-Powered, que era uma versão mais simples, que vinha junto com umas placas de som da M-Audio, uma época, que, porra, era conhecido por crashar o teu projeto e simplesmente ele não backupava, e não importa que tu estivesse salvando, ele crashava, cara, e aí tu nunca mais recuperava. Então não só aconteceu comigo, no primeiro estúdio que eu trabalhei, que era Pro Tools, como com, cara, todo mundo que eu já conversei perdeu um projeto inteiro, pelo menos no Pro Tools, até no Pro Tools bom mesmo, mas principalmente nesses mais light, assim, né? E de novo, tu tinha que comprar uma placa da M-Audio, né? Que aí é outro capítulo da história do áudio no Brasil, né? Foi a primeira marca popular que não era um lixo, apesar de ser meio merda, mas não era um lixo, que permitiu uma galera começar a produzir em casa, né? Mas tá, voltamos, né? Tem essa hipótese aí conspiratória que a própria Steinberg começou a piratear a si mesmo na net. Eu não acredito muito nisso, mas faria um certo sentido do ponto de vista do investimento a longo prazo. A questão é que funcionou, né? Tendo sido eles ou não os pirateadores, funcionou. E assim, o Cubase 3, ele foi uma espécie de, cara, porta... Tô vendo que mandamos? Foi a porta de entrada para uma galera, sabe? E aí eu teve o Cubase 4, que ninguém que eu conheço usou. E aí tem o salto pro Cubase 5. E pra mim, o Cubase 5 é o mais importante DAW que já existiu. Não estou dizendo que é o melhor, mas o mais importante é o Pro Tools, porque antes do Pro Tools não tinha gravação digital. Ok. Mas já em termos depois dos anos 90, o mais importante, para mim, minha opinião pessoal, e alguém que tiver mais conhecimento técnico do que eu e disser que não, eu vou escutar e posso aceitar, porque é só uma impressão pessoal essa parte, tá? Porque, cara, o Cubase 5, ele deu um salto de possibilidades com relação ao 3, assim, cara, que era muito chocante. E assim, se o 3 era uma versão mais complicada e menos intuitiva
pouco do Pro Tools, o Cubase 5, cara, assim, era muito melhor que o Pro Tools. Cara, já vinha com afinador Melodyne direto na pista, porque antes tu tinha que instalar o Melodyne externo, e se teu PC não fosse muito bom, ele não funcionava direito. Não tô falando de pitch shifter, tá? E nem de... Porra, esqueci o... cara, que a galera sempre usa pra falar que alguém tá afinando a voz, mas esqueci o nome do outro programa. Que não é o pitch shifter. Ai, caralho. Tu sabe o que eu tô falando. Não, cara, o Melodyne já tá em sei lá que versão, e hoje tem as adaptações do Melodyne que são muito melhores. Mas, cara, assim, tu já afinar a voz direto na track, mano, era um bagulho, assim, impensável. E leve, tá? Pô, edição de MIDI pra instrumento virtual na pista, assim, muito facilitado, mano. O bagulho é muito bom. Fora que tu rodava ele até numa batata, né? Isso que é a coisa maravilhosa do Cubase, até hoje. Se a tua placa de... Cara, tu é um fudido e tem uma placa de som de um canal da Behringer, pra falar um troço, assim, que... Pô, nem sei se essas porra ainda rodam. Mas se entrar no teu USB e rodar essa merda, tu consegue rodar o Cubase 5 nessa porra. E assim, honestamente falando, pra começar, tu nem precisa de um Cubase. Eu tenho dois instalados, o 10 e o 12, tá? E óbvio que eles têm mais opções que o 5. Mas eu tava usando o 5, porque assim, tu sabe da minha caminhada aqui, né? Eu ainda mexo com isso, mas eu não trabalho mais com isso, né? Eu mudei toda a minha vida, tu sabe o que eu faço aqui e tal. E assim, mas eu continuo gravando coisa, produzindo os podcasts e deixando eles horrorosos como opção estética mesmo, né? Mas, por exemplo, em 2018, como o Cubase é um amigo, mas ele é um amigo que eventualmente resolve não aparecer para trabalhar, não lembro que porra aconteceu no meu... Eu tava lá no sul, tá? E eu tava com uma placa da M-Audio de um canal, tá? Nem dois pra puxar um estéreo, não. Um canal naquela porra. E não funcionou. Cara, deu um pau absurdo no meu Cubase. Eu tava lá no meu latifúndio, tava com problema na internet, como sempre. Não ia ter como baixar um outro Cubase usando um 4G enquanto eu caminhava no meio da estrada de chão batido para pegar sinal. Então, o que eu fiz? Instalei o Reaper. E cara, eu não sei como é que tá o Reaper hoje em dia, mas assim, tirando o Audacity, né, Audacity, que eu só vi a primeira versão e que era uma brincadeira de mau gosto, o Reaper é a pior coisa que eu já mexi na minha vida, assim. O troço cara, dá vontade, assim, de atirar nos joelhos do desenvolvedor daquilo. Pois bem, fora da bravata, eu consegui, tirando as baterias, que daí o cara gravou no estúdio Super Pro, eu gravei um disco inteiro, repito, tirando a bateria, usando o Reaper e uma placa de um canal, amplificando, gravando os amps com um condensador da MXL, o baixo em linha, e depois fiz um reamp dele. Não, baixo em linha o caralho. Gravei o baixo com amp também. Aí tá, o synth, foi tudo foram todos em instrumento virtual, etc. Eu vou te mandar o disco, tá? Não, milagre, tá? Talvez tu me diga que o disco é uma bosta. Pode até ser que seja, tá? Mas é um milagre aquele disco com aquele equipamento. Então assim, dá pra gravar com qualquer coisa, tá? Se a gente não tá falando de mainstream, se a gente tá falando de música pra esquisitinho, cara, uma coisa que, assim, ó, faz uns bostas que nem o Regis Tadeu e coisas até bem piores que o Regis Tadeu, que é produtor velho de rock dos anos 80, e não são todos, tá? Tem alguns que entenderam como é que a roda girou e, em vez de ser ressentidos,
entendem o valor da galera que eu vou dizer agora. Mas esses produtores velhos, ressentidos dos anos 80, eles não aceitam que acabaram sentados em cima de uma mesa que vale o valor de um apartamento, enquanto o leque, né? Enquanto o leque, o Zé Droguinha mesmo, tá produzindo beat que esse cara não sabe fazer, usando, Fruit Loops, GarageBand, nem vou falar do outro lá, esqueci o nome daquela porra, Ableton, que assim, quem usa o Ableton diz que ele também é um amigo, tá? A minha relação com esse programa é tipo o amigo de um amigo, sabe? Já tive no mesmo rolê, simpatizo, acho legal, mas não posso falar muito porque nunca fui próximo, né? Mas não estamos nem falando de leque produzindo com Ableton, nós estamos falando de leque produzindo com celular mesmo, fazendo beat e depois levando pra fora pra melhorar em outro lugar e tal, mas basicamente a produção fazendo na porra de um celular, velho. Ah, mas é funk e tal. Pô, irmão. Pô, e tu que produzia, sei lá, qual é o nome daquela porra, daquela banda? Porra, é muito pior do que qualquer leque funkeiro paulista motivacional, tá ligado? Então assim, cara, tu não vai ter o Logic, que é ótimo, só que é caro, o rolê todo é caro. O Pro Tools só vale a pena se tu pegar uma máquina do tempo e voltar pra 1999 e tiver dinheiro. Aí tem esses aí que eu não sei como é que foi as continuações dele, porque de repente hoje o Reaper é bom e eu não usei mais, eu não vi mais. E tu tem o Cubase, cara. Eu sou testemunha de Cubase, tá? Eu sou uma testemunha de Cubase. Ele roda praticamente tudo, ele dá muito pau, tá? Mas não são paus que tu perde os teus projetos. Ele tipo às vezes dá uns bugs assim que tu não sabe por que aconteceu, aí tu vai procurar em tutorial e aí, cara, às vezes tu demora 2 horas pra resolver um problema que tu acha a solução assim num tutorial mesmo de um cara de sei lá qual lugar, assim. E simplesmente acontece por motivos X, né? Mas, mano, ainda assim, cara, sei lá, eu baixaria o Cubase 10 ou 12 e se tiver muito pesado pra ti ou tu não achar, baixa o 5, cara, que esse aí tu vai achar facinho. Se tu precisar que eu te dê uma mão com isso, me avisa que eu te dou uma mão. E assim, cara, placa de som, essa merda aí que tu me mandou não serve, tá? Eu nem sei o que é isso pela foto, mas eu vi que é tipo uma plaquinha só pra tu botar no teu aparelho de som. Não dá pra gravar com isso aí. Não por preconceito, porque tecnicamente não vai funcionar. Isso aí é uma chapinha, né? Cara, eu tô usando há anos já a placa de som de todos os memes com dono de home studio que tem passagem na delegacia da mulher por agressão de gênero, né? Que é a Foxrite 2 e 2 ou 2 e 4, não, 2 e 2 eu acho. A minha é a 3ª geração, já deve estar indo na 5ª, 4ª, sei lá o que. Cara, os memes sobre dono desse tipo de interface ter um home studio e ser o sujeito mais lixo do mundo é muito verdadeiro. Só que assim, cara, ela é uma placa muito melhor do que as da M-Audio. Nada tá barato hoje em dia, né? Mas ainda é uma faixa de preço bem aceitável e ela é um pau pra toda obra. Fora que a construção dela é metal, né? Então meio que dá pra dar umas porradas nela, derrubar. Eu não cheguei a derrubar ela, mas eu tenho um amigo que já derrubou a sua um par de vezes e nunca parou de funcionar e tal. Eu compraria essa, porque é que eu comprei, né, cara? Eu já tive placas piores, já tive placa melhor quando eu tinha estúdio. E é isso, né, cara? E assim, fazer, né? Fazer, e como diria o meu querido amigo Anderson, né, Deus Dete Nagarestani, não confundir a experiência do... Vai tomar no cu.
não confundir a experiência do consumo com a experiência da produção, né? Da criatividade, né? Não ficar 1 milhão de horas olhando qual microfone eu vou comprar. Primeiro porque tu é um fudido, né? Pelo que tu tá me falando. Não sei da tua vida profundamente, mas pelo que tu me falou e pelo carro que tu tem, tu é um fudido, né? Ou, não me entenda mal, tá? Eu mesmo que fosse milionário ia ter um carro até pior que o teu, assim, né? Mas aparentemente tu é um fudido, então tu não tem muito que ficar deliberando com o microfone. Tu não vai comprar um Neumann, né? Tu não vai comprar um Rode, tu vai comprar um MXL. Não, tu não vai comprar Behringer, né? Behringer tá proibido na nossa lista. Tu vai comprar um MXL, pode ser de segunda mão, né? Compra um condenser, né? Compra um condenser, pode ser um 990, um 991, 550, 551, né? Barato, relativamente barato. Quer puxar um estéreo para gravar tuas coisas? Compra o kitzinho 551 ou 991 ou algum parecido com esses. Cara, eu tenho há anos e assim, São Paulo para toda obra. Qualquer coisa liga a nós. E foda-se revista Áudio, Música e Tecnologia, que nem deve existir mais, graças a Deus.